Nota da autora de A Vida Secreta de Daisy Baxter. Quem é Daisy Baxter? A menina planta. Nota da autora real sobre a história da galáxia M100. Eu sou a Daisy. A personagem Daisy, na história de A Vida Secreta de Daisy Baxter, é inspirada em mim mesma e na minha vida real. Muitos acontecimentos que ocorrem na história são coisas que realmente aconteceram comigo e com os meus colegas da escola. O arco do Laboratório Botânico, número 05, é inspirado na minha vida real e no sofrimento hospitalar que passei na minha infância. Como uma criança pequena com menos de 8 anos, eu estava confinada a um quarto hospitalar. Passei 2 anos da minha infância sem ver outras crianças confinadas no hospital, conversando somente com os médicos e enfermeiras. Tive tempo para ler livros como os de Isaac Asimov e me aprofundar na ficção científica, mesmo confinada no quarto totalmente branco. Minha mente podia criar histórias. Estava criando histórias sobre meus colegas da escola. Minhas amigas eram personagens das minhas aventuras. Minha amiga Agatha poderia ser uma androide como nas histórias de Isaac Asimov. Minha colega Carmen, que nasceu e foi criada em um país estrangeiro e não conseguia falar o idioma das outras crianças, poderia ter sido criada em um planeta alienígena. Por isso não sabia falar a língua dos humanos. Quando eu saí do hospital, tive dificuldade de me socializar com as outras crianças. Eu era muito diferente das outras meninas. Minha psiquiatra me diagnosticou primeiro com autismo, depois com síndrome de Asperger. Saindo da psicóloga, eu sofri um acidente grave e retornei ao hospital. Minha mente se tornou meu único brinquedo. Enquanto eu não podia brincar com as outras crianças, eu podia imaginar todo tipo de coisas na minha mente. Então eu li um livro que mudou tudo. A Vida Secreta das Plantas, por Peter Tompkins e Christopher Bird. Neste livro, que é um documentário sobre pesquisas com plantas, eu conheci as pesquisas do cientista Clive Baxter, um cientista que trabalhava com dispositivos de eletroencefalograma e leituras da atividade elétrica no cérebro humano. Ele decidiu usar seus dispositivos para medir a atividade neuroelétrica das plantas. Descobriu que as plantas têm sinais elétricos parecidos com atividade cerebral e passou a vida inteira tentando provar que as plantas eram inteligentes, mas morreu antes de conseguir provar isso. Então eu me tornei Daisy Baxter, mas mudei o sobrenome de Baxter para incluir a palavra star no final, me tornando por fim Daisy Baxter, uma planta que se transformou em menina e vive entre os humanos como uma menina normal, sem deixar de ser uma planta. Saindo do hospital e retornando à escola, a professora ensinou muitas coisas sobre as plantas, sobre a fotossíntese e sobre as sementes, que haviam sementes com 1 ou 2 cotilédones. Plantas podiam ser monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Eu perguntei se plantas podem ter 3 cotilédones. A professora me disse que não existem plantas tricotiledôneas. Então eu descobri a minha espécie de planta. Sou uma tricotiledônea, uma espécie de planta que não existe no planeta Terra. As outras crianças me achavam estranha e me chamavam de alienígena, e às vezes me chamavam de marciana. Então eu me encontrei. Sou Daisy Baxter, uma planta alienígena da espécie tricotiledônea. Eu precisava de um pai cientista, alguém que entendesse as plantas como o cientista do livro, o Dr. Clive Baxter. Mas não poderia ser o mesmo. Então eu lembrei que o meu avô gostava de escutar um músico chamado Richard Clayderman. Eu juntei o nome Richard com o meu sobrenome alterado e ficou Richard Baxter, meu pai humano adotivo. Agora Daisy, a menina planta, estava pronta para voltar à escola e estudar junto com as crianças humanas normais. Todos os colegas de escola de Daisy Baxter nas histórias são versões imaginadas dos meus colegas de escola da vida real. Todos têm seus nomes verdadeiros. Katia, a menina tomboy, Agatha, a menina robô, são inspirados em pessoas reais. Todos Ivan, Flávio, Luiz, Leonardo e as meninas Juliana, Dominique, Carmen são os nomes reais dos meus colegas reais da escola na minha vida real.
que eu aprendi a manter a nossa amizade em minha imaginação, mesmo quando eu estava presa em um quarto hospitalar. A vida secreta de Daisy Backstar é a minha vida real expandida em minha imaginação com elementos de ficção científica, horror cósmico e elementos do estilo cyberpunk retrofuturista. Minha irmã humana adotiva é quase como uma irmã malvada da Cinderela, uma adolescente implicante que adora forçar e testar os limites, baseada na minha irmã real, que amava os militares e só pensava em guerra, ao contrário dos cientistas como Albert Einstein e Carl Sagan, que eram contra a guerra e contra o militarismo. Mas Rita se torna uma personagem importante para tirar Daisy da zona de conforto, testando sua integridade e suas convicções o tempo todo. A galáxia M100 foi uma foto antiga que eu achei em uma revista antiga sobre o telescópio espacial Hubble durante a aula de ciências. Eu simplesmente gostei do nome. Mas como era uma galáxia parecida com a Via Láctea, o universo inteiro de Daisy Backstar poderia existir na galáxia M100. Uma galáxia onde humanos, robôs, alienígenas e plantas convivem em seu louco universo cheio de possibilidades. O que representa a galáxia M100? A TIE Industry, ela representa a opressão corporativa, o capitalismo sem controle, a extrema-direita e a ilusão da meritocracia, fabricando pessoas engravatadas. Os engravatados são chefes, mas eles também são escravos das vontades da empresa e da estrutura corporativa. Os engravatados se consideram superiores às pessoas não engravatadas como os cientistas da fundação, mas os engravatados são controlados por algo maior, uma força corporativa que busca ganhos a qualquer custo. Capitão Michael Noir e a Guilda dos Mercadores de Escravos representam a aristocracia, um tipo de opressão mais arcaica onde se acredita que algumas pessoas nascem destinadas a serem mestres e controlarem tudo, e outras pessoas nascem para servir e serem escravos dos mestres. Os lordes escravocratas, que têm um senso de superioridade e valores aristocráticos, acreditam na nobreza hereditária e na pureza aristocrática. O tubo viajante é uma criatura que representa o negacionismo e o movimento anticientífico. A negação da ciência se manifestando como uma criatura de horror cósmico que existe em estado de entropia invertida, mantendo cérebros presos em um tubo fora da realidade e desafiando as leis fundamentais da física e da ciência, como a lei da entropia, usa a entropia invertida para negar a realidade. Em entropia invertida, ele conhece o futuro como quem conhece o passado, mas o passado é tão desconhecido quanto o futuro. Não se pode matar o negacionismo. Assim como o tubo viajante, seu corpo vivo está sempre no futuro. Se ele for ferido ou morrer, seu corpo morto é substituído pelo corpo vivo que está no futuro, e seus ferimentos ficam só no passado e não no presente. Assim ele desmorre, desexplode, desqueima. Assim como o pensamento anticientífico desmorre, mesmo com todas as evidências que o pensamento anticientífico está errado. A negação da realidade e o pensamento anticientífico geram movimentos alarmantes, como o movimento anti-vacina e negação da ciência e revisionismo histórico. A Fundação Científica representa o esforço dos cientistas e professores em preservar o conhecimento base da civilização. Agrega valores como pacifismo e ideais de igualdade e coexistência, com preservação e consciência ecológica. Se recusam a usar a ciência de forma opressiva e com fins militares, os cientistas da Fundação querem ajudar as pessoas e não agravar os problemas da sociedade, mesmo buscando conhecimento e se esforçando para interferir sempre de forma benéfica. Os cientistas da Fundação são pessoas normais e podem cometer erros, mas se apoiando uns aos outros, eles podem superar grandes desafios e corrigir o que está errado. As tricotiledôneas são basicamente uma utopia, um mundo onde todas as pessoas são plantas. A utopia colapsa quando entra em contato com os humanos. Mesmo mais avançadas e extremamente inteligentes, a espécie das tricotiledôneas
não resiste à extinção quando precisa enfrentar o terror corporativo da Thai Industry e a opressão militar do governo colonial, seu planeta destruído e sua espécie morta com crueldade, usada em transplantes de órgãos, mostra o horror e a devastação que acontecem quando os opressores tomam o controle de tudo. A Vila da Sucata mostra uma comunidade de robôs e máquinas conscientes que sobrevivem às margens da sociedade, uma comunidade carente, onde os indivíduos se ajudam uns aos outros, mesmo sendo rejeitados e odiados pela sociedade humana, que tem todos os direitos e privilégios. Os robôs da Vila da Sucata encontram amigos e apoiadores, mesmo entre os humanos, o que não resolve todos os problemas, mas mostra que ainda em uma situação crítica, se pode ser feliz, se tiver um pouco de esperança e confiar nas pessoas, ao contrário dos humanos que têm tudo mas vivem com medo de quem é diferente. Na galáxia M100, a origem da espécie humana é o planeta Dante, e não o planeta Terra. Planeta Dante é o planeta capital. Os outros planetas são colônias que são controlados e explorados pelo planeta capital. O planeta Dante e o governo colonial representam o colonialismo e a centralização de controle e poder. Inspirada pela série Star Trek clássica, que mostrou vários planetas onde a espécie humana teria surgido independente. Por coincidência, eu repensei essa ideia e, por fim, para uma coincidência tão grande ocorrer simultaneamente em dois planetas diferentes, a probabilidade seria tão remota que, caso aconteça, aconteceria em duas galáxias tão distantes que um dos planetas jamais ficaria sabendo que existe outro planeta com humanos no mesmo universo. Os humanos do planeta Dante nem fazem ideia que existem humanos no planeta Terra na galáxia Via Láctea. A distância é tão grande que é impossível dos dois planetas humanos saberem da existência um do outro. Guiado pelo desejo de poder e controle o planeta, Dante concede privilégios para os militares e apoia a indústria predatória que oprime as colônias, mas fabrica armas para os militares. Os militares, eles deveriam ser a força de defesa colonial, que deveria proteger todos os cidadãos do planeta capital e das colônias, porém são subordinados ao governo colonial que quer controle e poder. E os militares são dependentes dos produtos da Thai Industry que fabrica armas e equipamentos para os militares. Por definição, os militares têm autoridade, mas na prática são ferramentas para um sistema de controle e opressão, o que é agravado pela doutrinação ao sistema hierárquico militar rígido e inflexível, os tornando praticamente armas vivas nas mãos dos interesses econômicos e controle através do medo e opressão, sendo usados para favorecer os opressores. A Guilda dos Mercadores de Escravos não quer mais negociar escravos humanos. Sempre que os humanos são escravizados, alguém luta para libertá-los e intervém na situação. Os compradores não querem mais escravos humanos. Então, a Guilda dos Mercadores de Escravos buscam outras espécies que possam trabalhar e servir os mestres, e que ninguém se importe com elas, como as tricotiledôneas, mesmo sendo capazes de fazer tudo o que os humanos fazem. Elas são apenas plantas e podem ser usadas em transplantes de órgãos. Se mesmo os robôs já estão lutando por igualdade, humanoides como as tricotiledôneas são a mercadoria preferida pelos membros da Guilda dos Mercadores de Escravos, que também são uma força aristocrática. A opressão arcaica entre mestres e servos. Daisy Baxter é a heroína da esperança. Ela é apenas uma criança de 8 anos, uma menininha frágil como uma flor. Conta apenas com sua inteligência e determinação para sobreviver. Porém, se o universo for salvo pelo herói errado, nada vai mudar. Daisy tem que resgatar sua espécie, reconstruir a civilização das tricotiledôneas e ajudar a fundação científica sem perder a inocência de uma criança de 8 anos. Ainda que seu universo louco seja algo terrível como um pesadelo cyberpunk, Daisy representa a esperança e determinação, se tornando uma inspiração para as outras crianças.